Está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Pai Léo das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Um filho de Peiba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Peiba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Oxalá esteja com vocês. Começando mais um programa aqui na Rádio Mirua. E hoje, um programa muito especial para falar da melhor, maior e estupenda linha da Umbanda, que são os pretos velhos e pretas velhas. E nós escolhemos essa data de hoje, porque hoje é 13 de maio, dia da abolição da escravatura, né, dia da Lei Áurea. Então é o dia que nós comemoramos os pretos velhos. E hoje vamos dar o nosso boa noite para ele, o nosso ancestral e ancião Rodrigo Muniz. Boa noite, Pai Léo, boa noite, Mãe Priscila, boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo o programa Mirua, e aqui na Rádio Mirua e também no canal Umbanda Reino da Paz. Hoje dia 13. Dia 13 que não é dia de azar, é dia de sorte, que é um dia lindo e o dia da triste, né, e dolorosa, né, que demorou. O Brasil foi um dos últimos países, né, do mundo, o último, né, a abolir a escravatura, é um absurdo, né? Mas enfim, se perguntar a um preto velho, ele vai dar uma explicação imensa de que nada é à toa, esses espíritos tinham um resgate a fazer, e a gente não pode confundir, a gente vai falar isso sobre o programa, mas é um dia incrível. Eu concordo, porque eu também sou militante ferrenho da linha de pretos velhos, é a linha que eu mais amo, respeitando todas as outras. Então a bênção a todos os vovôs e vovós espirituais, e estamos aí. Boa noite para todos. E boa noite para nossa Áurea, né, do nosso canal, que não gosta da linha de preto velho, ela só gosta de caboclo, mas nós a obrigamos, ela está aqui amarrada para fazer esse programa. Então boa noite, Mãe Priscila das Águas. Boa noite a todos. Mentira, porque eu amo pretos velhos. Aliás, cresci com uma preta velha que cuidava de mim, que cuida até hoje. Então, foi o primeiro contato com a Umbanda que eu tive, foi com uma preta velha. Então, amo sim. Lógico que sou mais ligada na linha dos caboclos, que eles brincam aqui, né? Mas tenho um amor enorme pelos pretos velhos, pelas pretas velhas. E peço bênção sempre à minha amada avó Ana Conga. Então, vamos lá, falar sobre os pretos velhos. É uma alegria, né? Mês de maio é um mês iluminado. Tem o dia dos pretos velhos, tem o dia dos ciganos, que nós vamos falar daqui 2 semanas. E tem o dia da Mãe Priscila também. Meu aniversário tá chegando, hein, gente? Só por causa que é o dia da Mãe Priscila. Mas tudo bem. É isso aí. É o dia da Mãe Priscila, mês de maio festivo aí. Mandem presentes para a Mãe Priscila. E dia das mães também, né? Teve também, semana passada. Dia de Nossa Senhora de Fátima, né? 13 de maio hoje. Dias lindos. É isso aí. Várias Nossas Senhoras, né? Sim. Várias Nossas Senhoras. Muitas, né? Aliás, maio é o mês das noivas por causa disso, né? Sim. Porque é o mês que mais tem Nossas Senhoras no mundo inteiro. Mas antes da gente começar a falar, né, sobre... E a gente vai acabar esbarrando no assunto hoje de escravidão, de ancestralidade, de resgate. Não tem como falar de preto velho sem falar de todos esses conceitos. Mas antes disso, para quem não conhece e nunca viu preto velho, o que é preto velho, Rodrigo Muniz? Preto velho e preta velha, né? São os nossos mestres, né? São espelhos da resiliência humana, né? Eu acho que... Eu gosto muito daquele ponto, de vários, mas dentre eles um ponto muito bacana dos pretos velhos que fala: os pretos velhos não carregam a soberbia, né? Não é soberbo, né? O preto velho, ele encara toda dificuldade, todo ato de mudar, todo ato que a gente precisa mudar, transformar, a gente precisa da principal qualidade que os pretos velhos carregam, que é a resiliência, né? Aliás, a resiliência é realmente o ato de você se transformar, né? De você renascer durante a dificuldade, né? Que é o que eles mais falam, né? Aliás, a gente ouve muito isso do preto velho, né? De um vô e de uma avó, de um pai, de uma mãe, né? Às vezes a gente tem vários nomes, você pode chamar de tio, tia, vô, vó, pai, mãe, né? Então, você sempre vai ouvir da boca deles: paciência, filho,
paciência, firma a cabeça, paciência. É uma das frases que você mais ouve de preto velho. E erroneamente, as pessoas às vezes falam que paciência é você simplesmente ficar ali, né? Quieto, esperando a coisa acontecer, quase que esperando um milagre do destino. E não é essa paciência que preto velho pede, né? Nem preta velha. Preto velho pede para que você tenha fé, resiliência, coragem, que você tenha atitude, mas que você entenda que tudo existe um momento certo, assim como a semente que precisa germinar, né? Só que a semente não germina do nada, a gente precisa cuidar da terra, a gente precisa plantar, a gente precisa arar o solo, precisa molhar. E os nossos problemas, as nossas transformações pessoais e físicas, elas necessitam desse tempo, né? De maturação. E é essa paciência que preto velho e preta velha perdem, né? A sabedoria de entender o momento, a hora de abaixar a orelha e ouvir mais, a hora de falar, né? Aquela simbologia da quebra das correntes é uma pergunta que eu faço para todos. Quantas correntes você não carrega hoje, meu irmão e minha irmã que está ouvindo o programa, aí no seu pé? A corrente que te prende ao ego, a corrente que te prende ao orgulho, a corrente que te prende à ociosidade, a corrente que te prende ao medo de mudar. Então, são muitas correntes que esses pretos e pretas velhas querem trazer, né? Pra gente acordar. Mas a resiliência, a paciência eu olho para um preto velho e preta velha, eu falo, o mestre e a mestra estão falando. Aliás, o Exu com o qual eu trabalho, ele chama o preto velho de mestre. Ele fala, ele é o meu mestre. Se eu sou o que eu sou hoje é porque eu devo a ele. Então, ó, o tamanho da vibração e da magnitude dessas entidades, né? Me emociona, eu gosto muito de preto velho e preta velha. Eu acho que preto velho, em uma palavra, é resiliência. Né? É o procurar entender. Eu acho que nenhuma entidade, eu sou muito fã de preto velho, porque eu acho que nenhuma entidade na Umbanda, todas as entidades transmitem a caridade, mas nenhuma delas como o preto velho. Ao meu ver, para mim, o culto ao preto velho é um culto à ancestralidade. Eu costumo falar que para mim o preto velho na Umbanda está como o culto a Baba Egum na África. Porque é cultuar aqueles que vieram antes da gente, aqueles que prepararam o terreno. Por mais que você tenha qualquer descendência, mas nós sabemos que a humanidade descende da África. Então, lembrar do arquétipo do preto velho, seja ele escravizado ou não, mas como um africano, como uma africana, como aqueles que vieram antes, como aqueles que prepararam o solo, como você disse, né, para germinar. Eu acho que lembrar preto velho, eu tenho várias histórias com preto velho que eu posso contar, e se eu for contar de histórias aqui, acho que deve dar uns 10 programas. Mas preto velho para mim é tanta ancestralidade, que eu sei, e isso é dito de alguns anos depois, que quando meu avô desencarnou foi o Pai João que o ajudou. E até hoje, toda vez que o Pai João vem em terra, seja numa gira, seja em qualquer momento, o meu avô está presente com ele. Então, olha só como a ancestralidade não vai muito além da cor da pele, vai muito além da descendência étnica, vai muito além de tudo isso, porque para mim preto velho é esse ancestral. É lembrar do nosso vovô, da nossa vovó, do nosso pai, da nossa mãe, que vez ou outra pode já estar desencarnado. Enfim, é lembrar daqueles que vieram antes. É muito doido quando a gente fala disso, e aí eu já vou passar a palavra para a mãe Priscila nessa questão também, porque muita gente hoje fala sobre constelação familiar, né? Constelação familiar, que é um movimento inventado por um alemão que foi numa tribo africana para entender. E a constelação, ela deixa muito clara que você é partícula daqueles que vieram antes, que você é um pedaço das pessoas que vieram antes, então que você deve reverenciá-los. E eu acho que preto velho é muito isso, é o respeito aos mais velhos, é o respeito àqueles que lutaram muito antes para que a gente esteja aqui. Uma coisa que é importante, sem cortar e já vai para a mãe Priscila, eu, por exemplo, nunca pedi a bênção. Eu perdi os meus avós muito cedo, minha mãe trabalhava, meu pai desencarnou muito cedo, então assim, eu nunca tive muito convívio, né? Trabalhava cedo também, então não tive convívio com os mais velhos, exceto um pouco tempo com a minha avó, mas eu fui aprender a dar bênção quando eu fui conhecer um preto velho. E isso é muito comum, essa juventude que vem chegando, né? Pedir bênção, mas eu não peço bênção nem pro meu pai, mas você vai entender o valor de uma bênção, um preto velho, né? Só que quando você vai pedir, ele te quebra, né? Porque ele pede primeiro.
Então, a sabedoria, a humildade é uma coisa assim, e é incrível, porque quando você... Hoje vai ter muito incrível, hein? Quando você está incorporado, você sente uma coisa, você não sente nojo de beijar a mão de ninguém. Não é estranho? Vem uma pessoa humilde que... Agora não, com o Covid a gente tem as restrições naturais de segurança, que ainda, né? Vivemos ainda, graças a Deus e aos orixás, algo mais brando, mas ainda existe. Mas assim... Você nem pensa, pode ser a pessoa do jeito que ela tiver. Do jeito que... O preto velho vai lá e pede a bênção. É como o gesto de lavar os pés, né? Que vocês fazem, né? Um ritual de humildade na casa de vocês, né? Então, assim, não tem como descrever. É só sentindo mesmo para explicar, né? Eu sempre falo, né? Que o lugar de criança, o melhor lugar é estar dentro de um terreiro, né? Porque eu acho que um terreiro de Umbanda, até mesmo do Candomblé, ele ensina a criança desde pequenininho o respeito aos mais velhos, ao pedir a bênção, que isso se quebrou, né? A gente não vê mais as famílias criando seus filhos pedindo a bênção. Eu também não fui criada dessa forma de pedir a bênção aos mais velhos, por mais que eu sempre tive muito contato, né, com as pessoas mais velhas, né? O pessoal da minha família brincava que eu era a adulta criança, né? Eu sempre vivi em volta dos mais velhos. Sempre gostei de ouvir as histórias, né, dos meus avós, das minhas tias, enfim. Então eu acho que a Umbanda, né, com a energia dos pretos velhos, o preto velho é uma das entidades que mais trabalhou lá na casa do Zélio, né, o pai Antônio. Eu acho que ele trouxe muito essa parte da humildade, do respeito ao próximo. Não importa quem é aquela pessoa, importa é que você está ali para ajudar, para guiar, né, para dar amor. E é isso que o preto velho dá, né? Sempre que você senta na frente do preto velho, por mais que às vezes ele dá alguma bronca, eu brinco, né, lá no nosso terreiro, que as maiores broncas que eu já tive na vida de entidades foi do pai João, não foi tipo de caboclo, que todo mundo fala do caboclo do Itaguruçu, mas sim do pai João, mas são coisas que fazem refletir. É uma briga que, ao mesmo tempo que você fica meio bravo lá na hora, no momento, você começa a refletir e começa a fazer sentido em alguns momentos da sua vida. Então, eu acho que sentar na frente de um preto velho, isso me assusta um pouco nessas umbandas mais modernas que hoje está tendo, né? Do desenvolvimento, de pessoas que hoje não têm o pé no chão dentro de uma casa. Me assusta isso de uma pessoa nunca sentir e ajoelhar aos pés de um preto velho. Porque eu acho que a Umbanda, ela representa isso. Uma casa sem preto velho não é uma Umbanda para mim. Né? Hoje as pessoas ficam muito mais, a gente fez semana passada da Pombagira, né? Com todo o respeito a Exu e Pombagira, mas uma casa tem que ter preto velho, tem que ter essa força, tem que ter essa energia. Uma casa sem preto velho para mim não é uma casa que vai levar o amor, a caridade, porque ele ensina isso, né, a todo momento. Eu acho que é aquilo que a gente fala e cansa de falar, né? Que o preto velho é pilar de sustentação da nossa religião, né? O Caboclo das Sete Cruzilhadas fundou a nossa religião, mas não veio em terra metade das vezes que o Pai Antônio veio, né? Pai Antônio, para mim, é o grande condão da nossa religião, em vários aspectos, né? Trouxe o primeiro ponto cantado. A liturgia inteira dele, né? Trouxe a liturgia inteira da TENSP, né? Trouxe muita coisa que a gente tem até hoje, né? Como enraizado na nossa religião. E eu acho que Preto Velho, ele não é, muitas das vezes, tão comentado, porque não vende-se tanto como vende-se outras entidades. E vende-se no sentido, não estou falando de comprar a entidade, não. Estou falando no sentido do marketing mesmo. Né? A comercialização, da figura do Preto Velho não é vendável, né? Não, porque enquanto o Exu, as pessoas vendem o Exu como aquele amigão, que quem me protege não dorme, ele vai te pegar, o Preto Velho vai ser o primeiro a falar pra você. Mas qual que é o seu problema? Ai, pai, eu tô com um problema com a minha vizinha que não gosta de mim. E a primeira coisa que ele vai falar é: perdoa ela, então. Não, pai, mas é ela que tá me fazendo mal. Mas perdoa ela. Muda o seu dia, filho. Né? É até uma coisa interessante, né? Hoje é dia 13 de maio. E hoje seria um dia que nós estaríamos no terreiro fazendo o nosso banquete para os pretos velhos, né? Que a gente tem como tradição já fazer. E nós não estamos hoje lá. E é um 13 de maio que nós não estamos no terreiro. E aí as pessoas pensam: nossa, mas Pai Léo é 13 de maio. A festa seria 14 de maio.
Só que quando eu chamei alguns dirigentes amigos, eles falaram, poxa, a gente já vai ter nossas festas. E o pai João simplesmente falou, então eu mudo a minha. E ele falou pra mim uma frase que me marcou esse ano, que ele falou assim, filho, não vai adiantar nada eu ter uma festa no dia que eu quero com ninguém. Então eu prefiro ter uma festa em qualquer dia com as pessoas que eu quero do meu lado. Então eu acredito que Preto Velho é muito... O pai João, gente, é um negócio... Ele me dá tapa na cara desde que eu conheço ele, então... E é mais uma prova de resiliência, né? Porque algumas pessoas também esperam a data específica, né? Por exemplo, eu não abro mão, você tem até semana que vem para me entregar isso. Ou eu tenho uma meta para fazer. Eu não estou querendo colocar as metas profissionais, mas às vezes aquelas metas pessoais, né? Não, para mim chega, passou o dia. E às vezes olha o Preto Velho mostrando, né? Calma, às vezes o próximo dia pode ser melhor do que esse que você estipulou, mas saiba o que você quer. Uma coisa que às vezes eu vejo, não sei se vocês concordam, não estou julgando, mas a impressão que me passa, o porquê desta não comercialização, e graças a Deus que não é comercializado, mas assim, não usam tanto a imagem de Preto Velho, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é porque algumas pessoas não entendem o real significado do Preto Velho. Eu não quero nem usar a palavra poder, porque vai parecer que Preto Velho é super-homem, não é isso. Eu os vejo, através da palavra de seu pinga-fogo, ele fala assim, vocês não têm noção do que esses senhores e senhoras podem fazer, magisticamente e em termos de iluminação. Ele falou. Ele fala que, uma vez ele usou um termo que são tochas de luz que não se mostram. É como se eles viessem... Sabe o Mestre Yoda? Para quem assistiu Star Wars, pro jovem, quem olhava a figura do Mestre Yoda, eu não sei em qual Star Wars, mas é o momento da luta do Mestre Yoda, que ele vai lutar contra um dos mestres Sith, né, que falava, né? Sith. Ele vinha mancando, quietinho, mal podia andar. No momento que ele pega o sabre de luz dele, ele parece um vagalume lutando. Você fala, meu Deus, porque tá adormecida a energia dentro dele, ele não expõe. Preto Velho é mais ou menos isso. Mas é o Preto Velho, é muito doido que isso acontece na nossa casa. É muito, né? É maluco. O pai João, alguns anos atrás, isso já faz algum tempo já, o pai João, ele comentava o seguinte, ele falava assim, eu não gosto muito da festa de Preto Velho porque eu acho um sofrimento muito grande. Porque na festa de Preto Velho, lembra-se muito do cativeiro e da senzala. E ele falou assim, a minha vida foi muito sofrida, mas eu gostaria de trazer alguma outra coisa que fosse mais edificante. Ele não falou dessas palavras, mas que trouxesse uma nova conotação para a festa de Preto Velho. Para ser uma festa, realmente. E para ser um despertar, né? Para não ser uma festa de, como ele sofreu, coitadinho. Não é essa a ideia, né? E nesse dia o pai João chegou e falou assim, olha, eu não vou explicar nada para vocês. Chamou os Ogãs. Falou assim, eu não vou explicar nada para vocês. Vocês que vão atrás. Ele falou, onde eu vivi, em Minas Gerais, era muito conhecido as rodas de jongo. Vão conhecer o que é jongo, que nós vamos fazer uma roda de jongo aqui. Os Ogãs ficaram em pânico, que eles nunca tinham ouvido falar desse nome. E nem eu tinha ouvido falar desse nome. Aí depois de algum tempo eu fui descobrir que jongo e caxambu é a mesma coisa. Caxambu eu já tinha ouvido um pouco falar por causa da música do Almir Guiné. Mas não conhecia realmente o que era o jongo. Os Ogãs foram, aprenderam os toques, isso em um mês. Aprenderam cantigas. E o pai João falou pra eles, não adianta aprender, eu quero que vocês criem cantigas. Criaram cantigas de jongo. E ele só não falou mais nada. No dia da festa de Preto Velho, pega o tambor, abre-se uma roda de jongo, e até hoje isso é feito na minha casa, e os pretos velhos dançam o jongo, né? E é lindo, porque acontece isso que você falou do Mestre Yoda. Você vê aquele preto velho com dificuldade para andar, mas chega na hora do jongo. Eu lembro muito que isso aconteceu alguns anos atrás. Nós temos um preto velho na nossa casa que ele tinha, né? Hoje nem tanto, mas ele tinha muita dificuldade para andar com o médium. E isso você vê que é do preto velho, mas também é a forma do médium assimilar isso. Sim. E aí ele tinha muita dificuldade, que é o pai Tião. Muita dificuldade. E aí num dia, numa roda de jongo, o pai Tião pediu assim a palavra no meio da roda e falou assim, olha, falou o pai João, nego, o jongo eu até conheci. Ele falou, mas eu sou de outro lugar. E aonde eu venho, o que nós fazemos na senzala era o maculelê. Nós podemos fazer uma roda de maculelê? E aí, Rodrigo, você vê um preto velho jogando maculelê com pernada
E assim, por coincidência ou não, um dos oganos da minha casa nessa época era professor de capoeira. Aí. E você vê um preto velho fazendo praticamente uma parada de mão, quase que dando uma pirueta no ar, e você fala assim, caramba, onde estava esse preto velho? Porque ele tinha dificuldade para andar. Mas é isso. Aí as pessoas falam assim, mas por que um preto velho vai fazer isso? Por que vocês vão fazer um trabalho e vai ter uma roda de jongue, vai ter um maculelê e vai ter uma capoeira? Sabe por quê? Porque eu tinha várias pessoas que nem sabiam que era maculelê, nem sabiam que era capoeira. Sim. E valorizar uma cultura faz parte do ensinamento para uma sociedade. Sim. Eu tenho médios muito mais novos do que eu, que hoje sabem que senzala não era só sofrimento. Tinha o jongo, tinha o maculelê, tinha uma forma de resistência. Então, eu acho que isso é importante dentro de uma casa. Que a gente não se pegue apenas... É lógico que o mais importante é o trabalho espiritual e a ajuda, mas não se pegue apenas nisso. Entendermos que terreiros de Umbanda são sim polos de resistência socioculturais. Aliás, uma das poucas, né? Um dos poucos. Eu acho que a gente É. divide isso muito com a escola de samba, né? Que vem de uma cultura preta, vem de uma cultura africana, vem de uma cultura afastada. Né? E não, a gente está falando estritamente de preto velho, de cultura africana, mas não só isso. Uma roda de pagelança, Sim. lembrando das culturas dos povos originários, dos indígenas. Sim. Seja um samba de coco tocado ou um chachado. Chachado é resistência. Sim. Chachado é música tocada no cangaço. Sim. Né? Seja o chachado. É o famoso rastapé mesmo, né? Por exemplo, o chão batido, que subia poeira, né? Há muito tempo atrás, né, fazendo uma alusão a isso, há alguns anos, isso antes do jongo, a nossa festa cigana ela é marcada por um momento que o cigano Ramiro, que é o cigano que eu trabalho, ele faz uma dança-luta que ele faz com outros ciganos que eles chamam de burriata. Que eles contam que era uma forma deles se movimentarem. Então, com espadas mesmo, não tem ferimento, eles encostam um no outro. E isso é uma cultura cigana. Você trazer o tarô cigano, você trazer a bandeira, nós temos a bandeira cigana na nossa casa. Você trazer a bandeira cigana, você trazer a comida cigana nesse dia, né? Você, lógico, faz o trabalho espiritual do atendimento, mas também transformar o seu terreiro num local de cultura. Um espaço de consciência. Se nós não podemos esquecer que os terreiros são... Se a gente pegar o arquétipo e as linhas de Umbanda, é a linha dos abastados. É o povo que foi muitas das vezes massacrado por um governo, por uma sociedade extremamente machista, escravocrata, patriarcal. Isso existe. Sim. E lembrar disso nesses momentos, eu acho que vale muito a pena. E uma coisa que é importante, por exemplo, às vezes a gente fala, mais uma vez o estudo. Nós temos que estudar as partes teóricas, fundamentais da Umbanda. É claro que sim, você tem que entender sobre perispírito, espírito, aura, chakra, pedras, ervas, toques. Mas se você não entender a história de quem você está incorporando, você é um... Como é que eu posso dizer? Você é um disco sem som, você é algo vazio. Porque... quando a gente incorpora, a gente ouve muito isso, né? Precisamos incorporar os valores das entidades. Sim. Incorporar o valor da entidade é entender por onde ela passou, o que ela caminhou, o conceito histórico do Brasil. Tem gente, por exemplo, a gente está falando de 1888. São 134 anos. Não é nada diante da história da humanidade. Nada. Foram 320 anos de escravidão. Então nós estamos nem na metade do caminho. Pois é. Para você ter uma ideia, olha como o negócio é assustador. Em 1888, quando os nossos irmãos e irmãs, os pretos e pretas, estavam sendo libertos desse maior massacre da humanidade, pelo menos no Brasil, lembrando, dizem relatos por volta de 4,8 milhões de pessoas que morreram entre o tráfico, entre a África, muitos morreram no mar. Tem até o livro que diz, né? Agora me fugiu. Atlântico Negro? Né? Que a rota dos tubarões mudou por causa do tráfico dos navios. Isso é dito no livro que está aqui do meu lado, do Laurentino Gomes. Do Laurentino Gomes. Que, aliás, para quem não conhece, vale ler a trilogia, né? O último vai sair agora. E olha que assustador. Em 1888, em Londres, já tinha metrô. Olha a diferença. Olha a diferença. E a abolição no Brasil só vai acontecer por pressão da Inglaterra. Então, olha que absurdo. Olha a diferença de evolução de sociedade. Então, nós ainda não temos nada perto disso. Agora, se você é médium,
você menino, você menina, você moço, moça, ou você idoso, idosa, que não sabe o contexto histórico e social, a gente está perdendo muito nisso. Porque hoje em dia existem pessoas vendendo uma pseudo-defesa dos nossos pretos e pretas velhas de uma forma com que ele vai quase virar um militante de guerra contra o branco opressor. E a gente tem que tomar cuidado, porque o preto velho nunca vai erguer um punhal para defender, ele vai vir com uma flor. E ele vai mostrar que o perdão é a melhor ferramenta de luta, porque perdoar também é uma ferramenta de luta. E tem pessoas que hoje em dia jogam isso como, o preto velho, ele tá sendo oprimido até hoje, ele pede perdão porque ele tem medo. Não caiam nisso, meus irmãos. Eles têm um pensamento e uma evolução espiritual que eles vão fazer com que você vá guerrear pelos seus problemas, mas com uma flor na mão, não com uma espada armada. Tem momento para lutar e tem momento para conscientizar. Aprendam a história do seu país, aprendam a história dos povos do Nordeste, dos africanos, dos indígenas, e não seja só um bandista da boca para fora. Porque receber preto velho e preta velha pode ser fácil, agora entender é outros 500. É a São resiliência, né? E voltamos, depois desse ponto de preto velho, que a gente ama. E hoje, como a mãe Priscila falou, vai ser só ponto de preto velho mesmo, porque ponto de preto velho é lindo. E voltando sobre isso, né? Nessa parte de entender, né, ainda mais o trabalho de preto velho. Eu queria começar com uma pergunta para vocês dois. Eu tenho um caso que aconteceu. Eu pergunto para a mãe Priscila primeiro, porque é um caso que envolve uma preta velha. E essa história é real. Essa preta velha que atendia uma pessoa, ela chamava, ela dava o nome de Nega. Ela nem dava o nome. Meu nome é Nega. Não sei o porquê. Ela falava, me chame de Nega. E aí ela, por exemplo, uma pessoa chegou uma vez para ela e falou assim: ô vó, eu quero fazer parte da Umbanda. Já era Cambone nessa época, eu tava começando. A menina falou assim: eu quero entrar pra Umbanda, mas eu tenho medo porque eu sempre sonhava com uma preta velha que vinha me fazer mal. Era assim que a pessoa sonhava. Na verdade, a pessoa via um obsessor de pele negra, né, velho, né, e a pessoa tinha um problema sério porque ela apresentava para a avó o seguinte: ela quer me fazer mal. Quando, na verdade, foi um tratamento a longo prazo. Eu vi porque eu cambonava essa preta velha. E, na verdade, aquela preta velha era resultado de um espírito que a pessoa era... eu não sei se ela era homem ou mulher, mas ela fez aquela pessoa sofrer. E aquela preta velha era para estar na coroa dela. Mas ainda era um espírito ainda sofredor, né? E a preta velha foi aos poucos mostrando isso. As pessoas esquecem às vezes esse lado, né, de doutrinação dos pretos velhos, né? As pessoas esquecem o trabalho que preto velho, porque a gente sempre fala, adorei as almas benditas, mas muita gente às vezes fala, tem um espírito perdido, vai mandar para Exu levar embora, vai mandar para o baiano, e esquece esse trabalho que o preto velho tem de rezar, de encaminhar, os grandes doutrinadores. O pai lá mesmo abriu o programa falando do vô, né? Por que algumas pessoas às vezes não associam esse trabalho aos pretos velhos? Eu acho que às vezes isso vai muito da doutrina da casa, né? Às vezes a doutrina da casa vai nesse aspecto de querer fazer tudo com o Exu. Que é aquilo que eu falei lá no começo, né? Tudo com o Exu e esquece o principal ali, a principal energia. Preto velho, assim como o caboclo, são grandes doutrinadores de espíritos, né? Tanto os obsessores como os sofredores. Eu já vi trabalhos fantásticos com eles. E eles vêm para nos ensinar, né? Eu acho que essa preta velha, ela veio para mostrar uma parte de confiança e uma parte de respeito para essa pessoa, né? Tipo, mostrar, olha, por mais que eu estou ainda no momento nas trevas, vamos dizer assim, eu preciso da sua energia para ser curada, né? Então a gente vê muito nessas partes de doutrinação, a gente vê muito isso nas consultas dos pretos velhos, né? Essa parte onde eles falam, às vezes, partes da vida deles, onde eles mostram para aquela pessoa ali, ó, eu passei por isso e consegui. Estou aqui, né, como uma entidade hoje, né? Então eu acho que são coisas pequenas que às vezes os pretos velhos nos mostram, e mostram o quanto grande é a espiritualidade, o quanto grande é tudo que a gente faz, né? Eu com preto velho, né, desde pequena, eu ouço minha mãe falar muito de preto velho. A minha mãe, ela sempre teve muita devoção a essa linha. Além da linha dos herês, que eu sempre falo que o dia de Cosme e Damião, para mim, é um dia muito especial, porque eu cresci ouvindo a minha mãe saudando Cosme e Damião, saudando o dia 27, e cresci com um preto velho.
né, com essa energia de preta velha, né? Então, a minha mãe, ela sempre falava, mesmo quando eu não tinha entendimento do que era, eu era muito pequena, e minha mãe falava, filha, vó Joana está te protegendo. Se você sentir qualquer coisa ruim durante o seu dia, quando eu ia pra escola, peça pra vó Joana que ela tá ao seu lado. Então, eu cresci ouvindo isso, né? Eu lembro, eu tenho muitas visões da minha mãe, quando eu saía pra ir pra escola, essas coisas, e minha mãe na frente da imagem da vó Joana e falava, vó Joana, que a senhora acompanhe meus filhos, que eles retornem com bem, né? E quando a gente voltava, ela agradecia a vó Joana. Então, assim... A vó Joana era a entidade dela de trabalho, ou de que ela tinha confiança? Não, a minha mãe, ela nunca trabalhou, ela sempre foi assistência. Ela nunca incorporou nada disso, nem sei se tinha mediunidade para isso. Mas ela tinha uma fé enorme numa vó Joana, que era uma entidade de uma amiga dela, que a amiga dela, né, recebia. E a vó Joana ajudou muito minha mãe em diversos momentos da vida dela. Então, minha mãe, toda pessoa que a minha mãe gostava muito, ela presenteava com uma imagem de vó Joana. Era uma forma de retribuição. E ela falava para essa pessoa, peça e reze que a vó Joana, ela sempre vai estar na sua guarda. Eu não sei se isso foi algo... Hoje não tenho mais minha mãe aqui para perguntar, mas eu não sei se isso foi algo que a preta velha pediu que ela fizesse ou se foi algo mesmo da minha mãe de entregar. Então, eu tenho diversas pessoas que até hoje eu converso e falam, nossa, eu tenho até hoje a vó Joana que sua mãe me deu, e eu converso com a vó Joana até hoje. Então, a minha mãe, ela sempre conversou muito com a vó Joana, né? Então, assim, eu vejo minha mãe em qualquer momento da vida dela, ela estava lá nos pés da vó Joana. Então, para mim, a força, né, o ensinamento de um preto velho vem desde sempre, acho que desde, sei lá, da barriga da minha mãe, né? Então, eu tenho muito amor por eles. E minha mãe contava várias histórias, não tão iguais essa que você contou, mas algumas coisas parecidas, né? De resgates que as entidades faziam ali e que mostravam ali o caminho realmente da espiritualidade. Então, eu acho que a gente precisa ensinar isso, né, para as crianças. Aquele famoso cafezinho, né? O primeiro café é o café de São Benedito, é o café dos pretos velhos. E tem uma médium da nossa casa, a Lu, né, que sempre nos ouve aí, um beijo pra Lu, que o tio dela era padre, e ela falou que o tio dela dava o cafezinho para São Benedito. Então você vê que não é só isso, uma cultura da Umbanda, né? Sim. Outras religiões também trazem essa força, né, de dar o primeiro café ao preto velho, ao São Benedito. Então, por que dar, né? Qual é o momento que você tem, né? Eu dou aqui na minha casa, é o momento que eu tenho de rezar. É o momento que eu tenho, que eu recordo da minha mãe, que eu aprendi com ela, é esse. De pedir que os pretos velhos abençoem meu dia, que eles estejam na minha proteção, que eles estejam na minha guarda. E é isso, né? E a gente tem que ter, e a gente tem que praticar, né? Eu falo isso para todos os médiuns. A Umbanda que não é praticada, para quê? Você vai praticar só dentro de um terreiro? Por isso que eu sou contra isso. Não pode ter altar, não pode ter... Não, a gente tem que praticar em casa, né? A gente tem que ter um momento de rezar, de acender um incenso, de se conectar, porque às vezes não é só no terreiro. A gente não consegue no terreiro tempo de fazer isso, né? É porque as pessoas julgam a Umbanda só o processo de incorporação, né? E às vezes assusta, né? Porque todo terreiro começou dentro de uma casa, né? É normal. Claro, não é porque o médium começou hoje na Umbanda que ele vai querer incorporar em casa porque precisa ter uma necessidade. Não é nem esse o assunto, mas só para ter uma ideia. Mas às vezes, por exemplo, vou acender uma vela e vou pôr um café pro preto velho. Não faça isso, é perigoso. O que é perigoso? Se conectar uma alma que está lá para te ajudar. Claro, tudo é interesse. Eu vou acender a vela e vou pôr um café porque eu quero que ele vai me trazer um emprego. Ele não vai trazer um emprego, mas ele vai te trazer um despertar. Pode ser que aquela vela traga para aquele intolerante à noite um sonho, que ele possa falar, acredita mais em você, pode vir um feeling diferente. Às vezes alguém na rua pode passar e dar uma mensagem. Então, assim, me assusta quando as pessoas falam, cuidado, não faça isso porque é perigoso. Aonde? A Umbanda não é perigosa, a Umbanda é paz e amor. Né? Então, assim, honrar os pretos velhos e todas as entidades é também manifestar, né? Que nem, por exemplo, quero cantar um ponto de preto velho. Não cante, você pode abrir uma treva. Meu Deus do céu. Então, assim, tudo é de acordo com a sua intenção e com o teu coração. Se teu coração for pro bem, eles vão estar sempre te iluminando, né? É por aí. E quando a gente fala, né, dessa questão de acolhimento, o Pai João hoje tem o trabalho principal dentro da nossa casa dele, hoje é trabalhar na mesa de resgate de sofredores, né? Hoje é o principal trabalho que o Pai João faz na nossa casa.
uma vez por mês. E esse trabalho é muito doido, porque eu aprendi a doutrinar de uma forma, com aquela forma bem incisiva, vai embora, sai daqui, descarrega, e o Pai João acabou me mostrando uma forma um pouco diferente. Eu lembro muito bem um dia que ele falou pra mim, no meio de uma obsessão, uma desobsessão, ele falou pra mim, reza por ele. Não, falei pra ele, não vou rezar. Falei, esse espírito aí tá cheio de karma, cheio de dívida, prejudicou um monte de gente, vou rezar pra ele. Ele falou, reza. Ele falou, todo mundo precisa de uma oração. Então, e isso é uma coisa que o Pai João tem me passado há muito tempo, já há muito tempo que ele trabalha com isso. Porque ele fala várias vezes pra nós, o espírito obsessor é um espírito perdido. Mesmo ele que seja o maior trevoso de todos, ele é um espírito perdido. Ele é um espírito que ele precisa de carinho. Né? O Pai João ele tem uma frase que ele fala muito, só o amor pode salvar. Então não existe outro caminho. Por mais que você fique bravo, mas esse cara prejudicou minha vida espiritualmente, perdoe-o e tente ter amor por ele. Porque é esse o caminho. Se a desobsessão, ela não é o caminho para resgatar e para ajudar, né? Para mim, a desobsessão hoje, ela é o ápice do trabalho mediúnico de amar o próximo. É o acolhimento. É o acolhimento. É o acolhimento. O Pai João, ele fala muito sobre isso, né? Eu vou falar Pai João 1000 vezes nesse programa. Mas ele fala muito sobre isso. Amar o teu amigo é muito fácil. Ele fala, você pregar o amor para aqueles que do teu grupinho? Do teu grupo, aqueles que acreditam em você... Né? Você fazer um umbandista te amar é fácil. O difícil é você fazer um evangélico te respeitar. O difícil é você ir num outro grupo e tentar. E não é no caminho do evangelho, não é para evangelizar, para salvar, não é isso. É o caminho do respeito. E tentar amar este grupo, né? Tentar amar as pessoas que pensam diferente de você. Porque se nós formos pro caminho, e aí a gente vai voltar naquele assunto que a gente tá falando, dessa questão hoje de militância dentro da linha de Preto Velho, que pra mim é um pouco contrário a isso. Por que é contrário a isso? Porque nós devemos amar aqueles que pensam diferente da gente. Né? Pode parecer muito utópico o que eu vou falar isso, e posso até ser cancelado por o que eu vou falar isso, mas o Preto Velho nunca me ensinaria pra botar fogo no racista. Nunca. Ele me ensinaria a dar um abraço no racista. Exatamente. Não que eu esteja passando pano por uma atitude racista. Claro. Uma atitude racista, eu vou na delegacia e eu vou procurar a justiça, que ela faça a justiça, que essa pessoa pague. Agora, espiritualmente falando, Jesus, quando fala, e pra mim não existe nenhuma entidade que é mais cristã do que Preto Velho, tá? No sentido do entendimento cristão, não estou falando católico, estou falando cristão. Não é a religião, não é o exercer da sua, da sua prática, né? Pra mim, nenhuma entidade pratica mais o amar e o próximo como amante mesmo. Como o Preto Velho. Por que a gente fala isso, né? Por que eu acho isso tão importante a gente falar? Porque Jesus não falava assim, amai o próximo como amante mesmo, mas olha, é o próximo que você gosta. É muito doido, né, e a mãe Priscila vai me ajudar nisso. De quem foi, mãe Priscila, a palestra que a gente estava ouvindo, que perguntaram se realmente o Brasil era a pátria do Evangelho? De quem que foi? Não lembro. Eu não sei se foi do Haroldo, acho que foi do Haroldo. Não sei se foi do Haroldo Dutra. Foi o André Trigueiro? Ou foi acho que foi do André. Eu acho que eu vi no YouTube do André Trigueiro. Que perguntam pra ele assim... E ele começa a falar sobre os Pretos Velhos. Isso, é do André Trigueiro. Assim, é ele mesmo. André, como que o Brasil pode ser a pátria do Evangelho, sendo que o Brasil, desde que nasceu como nação, a partir do dia 21 de abril, né, 22 de abril, e só fez bobagem na história, porque aquelas pessoas que acham que o Brasil é amigo de todos, não é bem assim. O Brasil fez uma guerra contra o Paraguai e matou índio pra caramba. Foi o país que exterminou seus povos originários. Foi um país que acabou com suas nações do lado. Foi um país que financiou guerra na Europa. Um país que mais escravizou, e além da maior quantidade de escravizados, é o último que aboliu a escravatura. É um país que até hoje tem uma série de retrocessos judiciais, enfim. Nós somos um país atrasado. Sim. Em vários aspectos. Como que esse país pode ser a pátria do Evangelho? E aí o André Trigueiro dá uma explicação que eu achei maravilhosa, que ele fala assim, é o país da pátria do Evangelho.
Por quê? Porque é o país que, acima de tudo isso, ele mostra todo dia o quanto nós devemos perdoar aqueles que nos prejudicaram. E aí que ele cita o Preto Velho. É tão pátria, país o país do Evangelho, que o Preto Velho escolhe até hoje voltar e amar aqueles que tanto mal o fizeram e ainda o fazem. Porque quando você tem um caso, né, a gente tem vários casos, o caso do menino lá do Carrefour do Oeste lá, que foi morto. Isso é um caso de racismo estrutural. É um país que ainda tem isso, é um país que ainda tem a maioria. Se mata ainda muitos jovens, meninos e meninas negras hoje, ainda. Eu vindo pra cá, eu tava vendo uma matéria, saiu hoje, na Procuradoria da Assistência Judiciária, né, o PAJ, saiu hoje uma pesquisa que 60% das pessoas abordadas na rua e abordadas de forma ilegal e de forma que foram presas e depois comprovada a inocência, elas ficam em média 1 ano e meio para ser comprovada sua inocência, e de todas essas pessoas, 60% são pretas ou negras. Então, nós estamos ainda num país dessa forma, e mesmo assim, o Preto Velho ainda vem em terra. E pede bênção. Sabe, eu como um homem branco ainda recebo um Preto Velho e falo assim, perdoa eles, ama eles. É muito doido a gente imaginar isso. E é difícil hoje, porque algumas pessoas podem falar, você recebe um Preto Velho, mas você não está no seu direito de fala, porque você não é preto. E aí uma vez, num debate desse, a pessoa respondeu assim, mas eu não preciso ser preto para defender o preto. Muito pelo contrário, eu tenho que mostrar, aliás, a gente nunca esquece isso, e também de forma errônea, esses intolerantes falaram assim, pai Antônio jamais viria numa família militar de brancos. Sim, ele veio justamente para um branco mostrar para o branco intolerante o quanto que deveria se respeitar aquela entidade. Mas talvez o Zélio foi o espírito que escravizou o pai Antônio. Pode ser. Por que não? Não sabemos. É achismo, é achismo. Mas é a forma do quê? Do perdão e da palavra que a gente está falando. Da resiliência do Preto Velho. Porque ele não vai nunca... É aquela coisa, né? Ele vai... Nessa parte, quando você falou de pegar, de resgatar, ele não olha quem é. Ele não olha a cor, ele não olha a etnia, ele não pergunta a religião. A primeira coisa que ele faz é abençoa, meu filho. Pai Oxalá lhe abençoe. E, assim, nós não temos 0,01% da bondade e da visão que eles têm. E é tão difícil você receber essa entidade na sua veracidade, porque a gente sabe que tem muito médium ainda. Que, por exemplo, pode ser nem por mal, mas acaba sendo uma falha gravíssima. Faz piadinha de preto, espalha meme de preto na rede social. Qualquer coisa vira e mexe é coisa de preto. Ainda tem. Então é isso que eu falo, o médium precisa entender o conceito e o que ele está passando. Até para ele não passar depois com uma ideia de um falso moralista, né? E essa é uma de tantas lições que os pretos velhos nos dão. Né? Preto velho sempre nos ensinando, né? Eu acho que sempre que um preto velho vem em terra, ele deixa algum tipo de ensinamento. Seja o mais simples, né? Desde aqueles que realmente vai quebrar a nossa cara. A gente vai falar, nossa, eu tava sendo uma idiota, né? Porque às vezes a gente passa por tanta coisa na vida que pra gente às vezes é enorme, e quando a gente vai ver é pequenininho, né? A Vana, ela faz um trabalho, né? Um dos principais trabalhos dela é o trabalho no momento do desencarne, né? Então, assim, eu acho que por isso que eu sempre, desde criança, eu tenho essa adoração e sempre tô perto das pessoas em alguns certos momentos. Principalmente nos momentos do desencarne. Então eu acho que a Vana me utilizava nessa forma. Se a mãe Priscila andar muito com você, tenha medo. Ou seja, eu vou morrer. Um dia vai, né? Todo mundo. Um dia, né? Mas a Vana teve uma vez... Bloqueando uma Vocês Priscila no WhatsApp. Vocês que me procurem daquele lado, hein? Teve uma vez que a Vana fez o desencarne de uma avó, de uma médium, né? Que frequentava a nossa casa até. E aí eu não lembro como que ela falou dos termos certos, assim... mas sabe, ela foi de uma forma assim, não sei o que lá. E a avó Ana, na época, ela falou umas palavras que ela falava, não existe uma forma de morrer, né? Não tem uma forma certa de morrer, e sim uma forma certa de voltar para sua morada.
E aí eu comecei a pensar, falei, nossa, mas como assim, né? Uma forma certa pra voltar pra sua morada. Porque a gente sabe que sempre quando a gente tá próximo do desencarne, né? Existe sim uma preparação espiritual. Seja que vá de um acidente, que vá de um dia pro outro. A gente sabe que o espírito ele tá sendo preparado. E a Vana me mostrou o decorrer do preparo desse espírito até chegar o dia do desencarne dela. Então, assim, eu acho que às vezes o preto velho ele faz esses tipos de trabalho, né? Seja até mesmo nessa semana a gente teve a afirmação de preto velho e aí a Jurema falou pro pai João, aí o pai João falou, chama a avó Ana. Não, a avó Ana está num trabalho. E ela estava assim num trabalho de desencarne, não sei de quem, na minha família não era ninguém, e que eu saiba não tem ninguém próximo que faleceu, mas ela estava num trabalho de desencarne e você vê como a espiritualidade, né? A gente acha que o preto velho só tá ali, só ali no... incorporando, mas o trabalho deles é muito maior, né? E às vezes eles, dentro desse trabalho, eles estão nesse resgate de espíritos que fizeram mal para eles, de espíritos, né, que precisam de uma palavra, de um acolhimento, e o preto velho, ele tá nessa parte nos ensinando o que é, né? Da gente parar de olhar só pro nosso próprio umbigo, da gente parar de achar que nós somos melhores do que todo mundo, que cada um tem sua história, cada um tem o seu porquê, e a gente precisa sempre achar o lado bom, né? Porque por mais que a gente entenda que a morte um dia todo mundo vai passar, ainda nós somos egoístas ao ponto de achar, não, mas ela não merecia sofrer, mas ela não merecia isso. Será que às vezes, né? A gente não sabe a história daquele espírito, né? Mas é verdade. É aquela coisa. Isso aprendi muito com muitas entidades também. Às vezes quando a gente tem aquela mania, né? Ai, morreu, coitada, né? Morreu, coitado, morreu. Coitado, não. Ele terminou a sua jornada. Assim, quando a gente vê, às vezes, pessoas que estão passando por um momento difícil, né? Uma pessoa humilde, moradora de rua, uma pessoa com uma deficiência física, uma pessoa com deficiência mental. Eu me impressiono muito quando eu vejo as crianças com paralisia cerebral, que você vê aquele corpo querendo se mexer, aquele espírito tá ali dentro daquele corpo, porque tem um porquê daquele espírito tá passando por aquele processo. E a gente fala, coitadinha dessa criança, as entidades falam, não tenha dó. Não tenha dó, porque acima de tudo aquele espírito pediu por aquela depuração. E né? vem então, pra ensinar, né? Eu tenho um primo deficiente e quando ele nasceu, né? Ele passou por vários, hoje tá com quase 24 anos aí. E uma das coisas, minha mãe era a madrinha dele, minha mãe pedia muito isso às entidades, né? E ele é uma das pessoas que mais me ensina a amar o próximo. Por mais que ele não fala, ele não anda, mas a sensação que eu tenho daquele espírito é que ele veio com uma missão muito grande para a nossa família. E essa missão de um olhar para o outro, de um amar o outro muito mais do que amava. Então, eu acho que sempre quando o espírito ele vem com uma missão dentro da Terra, né, ele vem nos ensinar algo, né? Ele vem, então naquele momento, hoje eu vejo que não consigo ver minha família sem ele, né? Não consigo ver tudo que aconteceu até hoje na minha família sem esse espírito, porque ele nos ensina. Eu até brinco com o Léo, né? Quando a gente vai na casa dele, eu falo, nossa, tem bastante herê brincando, porque sempre ele tá rindo, sempre ele tá feliz, né? Porque existem espíritos egrégoras ali formadas, trazendo a energia para ele, para auxiliar, né? Para auxiliar, né? A família, né? Principalmente a família, né? Então, eu acho que isso eles nos ensinam a todo momento, né? E é mais uma vez a resiliência de preto velho, né? Porque ninguém passa por aquilo que não tem que passar. Até eles que passaram pelo maior crime da humanidade, eles sabiam essa grande egrégora de irmãos e irmãs. Nós não sabemos, porque às vezes a gente tem uma racionalidade burra, né? E eles sofreram tanto. Claro que eu não vou ser aqui, óbvio, e simplório de falar assim, não, eles tinham que passar por isso que mereceram. Eu não posso ser assim. Mas eles sabem que toda aquela orbe espiritual teve que passar por algo muito denso e que foi realmente, né, uma grande depuração de toda aquela população, né, que veio como escravos, né? E eles mostram justamente no poder do perdão e no poder da resiliência que nada é à toa, né? Isso que é bonito. Então, vamos voltar já no nosso próximo bloco. Vamos agora para os regatinhos do Mirua. E nós voltamos com as perguntas e vamos falar mais sobre os pretos velhos. Voltamos já já. Vamos lá. Estamos
Estamos de volta ou voltamos? Voltamos. Ou estamos de volta? Lembrando que nós estamos no Instagram, no @umbanda_rp, Repita. @umbanda_rp, Repeat. @umbanda_rp. Mande lá a sua pergunta, sua sugestão de tema. Não espera a gente abrir caixinha, hein, gente? E agora nós vamos com o nosso momento de perguntas. Perguntas que foram enviadas por vocês lá no nosso Instagram. Veio bastante perguntas relacionadas aos pretos velhos. A gente selecionou algumas. Primeiro, não é uma pergunta, mas o Wagner sempre manda pra gente, né? O Wagner sempre tá aí acompanhando o nosso canal. Somente pedir a bênção e agradecer, salvando a nossa mãe África que enviou a origem de tudo. Saudando, deve ser, né? Isso aí, Wagner. Fizeram uma pergunta aqui. Por que o dia deles na Umbanda é dia 13 de maio? Porque é dia de Nossa Senhora de Fátima? Na verdade, eu não sei quem mandou essa pergunta, mas isso só mostra o quanto a gente ainda é escasso no nosso país, das pessoas, de tudo aquilo que a gente falou, né? 13 de maio é o dia da abolição da escravatura, né? O dia que Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né? Libertando os escravos, então, por isso que festeja-se na Umbanda esse dia como o dia dos pretos velhos. 13 de maio de 1888 e no outro ano, 1889, a proclamação da República. No dia 13 de maio é um dia muito bonito, todos os pretos se reúnem, ó meu Deus do céu, pra saudar São Benedito. Salve 13 de maio. É isso aí. Salve. Dia 13 de maio é um dia bonito também, né? Que eu comemoro 12 anos de relacionamento com o Pai Léo. Mas comemorar a Olha. tristeza alheia é errado. Isso mostra o quanto que existe de resiliência no caminho de Mãe Priscila. Pois é, aguentar não é fácil, né? Mas com as bênçãos dos pretos velhos isso aí. Tem a outra pergunta do Gustavo Albanês. Qual mensagem os pretos velhos têm a passar para nós além do perdão? Eu acho que além do perdão, preto velho pra mim também passa a palavra de constância, né? Naquele caminhar do preto velho devagarinho é a constância. Preto velho, isso era até uma coisa que eu ia falar antes, né? Se tivesse uma brecha, mas não deu. Preto velho é uma entidade tão amorosa e tão constante na nossa vida, porque tem vários médiuns que a gente sabe, conhece histórias de que perderam a sua mediunidade por serem pessoas que usaram de forma errônea, né, da espiritualidade, e mesmo assim caboclo abandona, Exu abandona, baiano abandona, boiadeiro abandona, mas preto velho não abandona, né? Preto velho não solta, preto velho não abandona o seu filho, por mais que ele esteja errado, tá? Não é que ele vai passar pano não, mas é que preto velho nos ama tanto e tem tanto amor que consegue amar até as nossas imperfeições, né? Então eu acho que preto velho é isso, é a passada de Oxalá, né? O Ijexá, que é aquele caminho pelo mundo devagarzinho, mas que se vai ao longe e nunca se cansa mesmo, né? Tem um ponto de preto velho também que é bem conhecido, né? Que eu acho que é o ponto mais mentiroso que existe na linha de preto velho. Que ele fala: preto velho tá cansado de tanto trabalhar, preto velho tá cansado de tanto curimbá, pega a pemba, risca ponto nessa longa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Pra mim, a primeira parte desse ponto é extremamente mentiroso, que preto velho nunca tá cansado de trabalhar. Pois é. Preto velho nunca tá cansado de curimbar, porque preto velho é constante, né? Não se cansa nunca. Outro dia Itaguruçu falou uma coisa que é verdade, né? Você nunca vê um preto velho de bobeira em terra, né? Às vezes você vê um caboclo, acabou a consulta, ele tá ali, né? Não que ele não esteja trabalhando, mas o preto velho é o tempo inteiro com um terço, com uma vela e rezando e pedindo, né? Preto velho não cansa de ninguém e nem de nenhuma situação. É isso aí, né? É aquilo que a gente falou no primeiro bloco, né? Preto velho traz todos esses ensinamentos e às vezes nas pequenas atitudes eles nos mostram e nos ensinam coisas assim que vai levar pra vida, né? Eu gosto da palavra resiliência que eu falei também. Preto velho ensina a gente a ser resiliente. E erroneamente, resiliente não é aceitar o destino como uma chibata, mas sim enfrentar o problema esperando que as coisas vão dar certo, mas fazendo por merecer, né? Porque aquele que fica sentado esperando
vai ficar cansado, como diz o Resiliente ponto. não é no ponto, né? não é cômodo. Ele tem que lutar, mas entender que existem fases na nossa vida. Por exemplo, eu mesmo passei por uma fase na minha vida que eu mudei de emprego, eu passei por muita dificuldade financeira, mas eu fui resiliente. Eu falei, não, eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho um planejamento, porque também não adianta você ser resiliente esperando as bênçãos divinas, né? Para todo plano você tem que ter uma ação. Ou melhor, para toda ação você tem que ter um plano. Se você não sabe para onde você vai partir, você vai ficar dando volta em torno de si mesmo. Então a resiliência te mostra a confiança. Se você sabe o que você está fazendo, mantenha o caminho, mantenha a sua fé. E é essa passagem que Preto Velho traz para nós. É isso aí. Bom, tem uma pergunta aqui da Joana Ribeira Matos, de Campos do Jordão. Deve estar frio aí, será? Já pensou? Aqui tá Hoje friozinho. deve estar mais. Meu pai. Preto Velho pode vir de pé? Eu não tive vontade de abaixar depois dele chegar e fui advertida. Isso é... Não, problema, hein? não pode. Tem que ficar sentado. Aí, ó. É mentira, é mentira. É mentira. É Mentira. mentira. Seu preto velho pode trabalhar do jeito que ele quiser, sentado, de pé. Não existe. As pessoas entendam que ancestralidade, né, e sabedoria é personificado na idade. Agora, o preto velho é uma energia, gente. Né? Então, o preto velho ele não é velho, ele não é manco, ele não é nada disso. Tudo isso são formas fluídicas, né, que as entidades assumem. Então, se o preto velho, se ele quiser trabalhar de pé, ele pode trabalhar sim, sem problema nenhum. Eu tive isso. Existia um ditado na casa que a gente trabalhava, todos os pretos velhos vinham bem baixadinho. É normal até que quando o preto velho vem, ele dá uma arqueada, Sim. é normal, porque ele é uma energia telúrica, ele está ligado inteiramente, né? Por mais que ele não tenha, minha preta velha é de Iemanjá, mas ela inevitavelmente vai carregar um pouco de Obaluayê, é natural, é da linha das almas, né? Então eles têm uma densidade natural, a parte, né, telúrica, né, aquela parte da terra. Mas, por exemplo, isso acontecia comigo, eu recebi o preto velho, ele vem naquela vibração um pouco mais densa, denso não é pesado, é só uma energia mesmo ligada à terra. Mas uma vez a gente falava assim, tinha aquela coisa de médiuns novos, né? Aquele telefone sem fio, idiota, né? Que acontece. Você quer saber se você não tá incorporado mesmo? Tenta levantar. Levanta com o teu preto velho. E aí, o que o esperto que tá aqui no microfone falando fez? Falei assim, chegou a hora. É hoje que eu sei se o preto velho tá de pé ou não. Está incorporado ou não, porque eu vou ficar de pé e ele... Se eu ficar de pé, eu não estou incorporado. E eu tô com o preto velho e eu levantei. Uma certa dificuldade, mas levantei. E comecei a entrar em desespero. E fui correndo pra mãe de santo. Mãe, me desculpa. Eu estou passando à frente, eu não posso trabalhar. E ela já olhou estranha porque ela viu o preto velho do meu lado, claro. Ela tinha uma grande evidência também. Ela tá viva. O que você tá fazendo? Firma agora a sua cabeça, tal. Eu falei, não, mas eu levantei. E ele falou assim, e quem disse que o seu preto velho trabalha de pé ou sentado? É ele que vai te dizer, volta pro seu lugar e firma a cabeça. E depois, com o tempo, eu fui descobrindo que se ele quisesse, ele também trabalharia. Tanto que depois ele deu nome, ele se apresenta como pai Benedito. Ele tem uma idade bem mais jovem, assim. Eu sinto ele, um senhor de uns 40 e poucos anos, assim, que naquela época era um senhor, 40 e poucos anos. Mas assim, hiper forte. E a gente tem, né? Pai, tio, tia, né? Não tem só vô. É claro que tem gente que às vezes vai receber aquelas vovós mesmo, grandona, aqueles vovô pesado. É do arquétipo, mas não olhe pro irmão ao lado. Respeite a sua energia, entenda com o passar do tempo como ela é, porque pode ser que ela vá trabalhar de pé naturalmente e você tá dando um passo para trás por pura falta de conhecimento. É o grande erro dos médios que iniciam, né? De às vezes perguntar para as pessoas que não tem que perguntar, né? Geralmente você vai perguntar e vai ouvir pessoas que estão no mesmo caminho que você, né? É tudo perdido, né? E ao invés de chegar diretamente pro dirigente ou para um médium mais velho e falar, é assim, porque com certeza eles vão saber orientar, né? E o preto velho, ele traz muito esse arquétipo, né? De ser um velhinho, né? De ficar mais baixo, de falar, né? Naquele jeito do preto velho, xixi. E na verdade não, né? O preto velho, ele tem que vir da forma que ele tem que... Ele vai vibrar da forma que tiver, né? A avó Ana mesmo. A avó Ana, ela vem bem arcada e depois ela já fica na posição, ela fica muito tempo mais em pé do que sentada. A gente já teve pretos velhos na nossa casa que trabalhavam em pé, né? E não queriam banquinho de jeito nenhum, era o trabalho deles. E é a forma, né? Às vezes, não é todo preto... Não é porque é preto velho que ele é velho. Às vezes a entidade, né? O espírito que tá ali, ele se plasma de uma forma diferente. Então a gente tem que
sair um pouco desses arquétipos, né? Aqui tem uma pergunta do Carlos de Fortaleza. Ele pergunta: todo preto velho foi escravo? Não, Carlos, não. Cada preto velho tem sua história, né? Eu mesmo, aliás, principalmente nos pretos velhos de Obaluayê, é muito comum que a maioria deles nem vieram para o Brasil. Nós temos muitos espíritos de etnias africanas mesmo, e não necessariamente só africana, né? Você pode ter um preto velho. Eu mesmo já conheci uma preta velha que não era nem preta, né? Ela era branca, ela era uma freira que vinha em terra e vinha na linha de preto velho, né? Ela era branca de olho azul e vinha na linha de preto velho. Não é incomum? É incomum, mas pode existir, né? Eu falo isso, né? A Joana de Ângeles, com certeza, se o Divaldo fosse um bandista, Joana de Ângeles com certeza era uma grande preta velha. Então, como o André Luiz também seria um grande preto velho. Então eu vejo da seguinte forma: cada entidade tem sua história, Carlos, não precisa ser necessariamente escravizado, tá? A escravidão ela é bem romantizada, porque se sabe que os negros escravizados só viviam 7 anos durante a escravidão normalmente. Então aquela história de que meu preto velho morreu com 90, com 100 anos, pode ter existido? Pode, mas foi uma grande minoria. Certamente não viveu na senzala, né? Na senzala não, com certeza algum quilombo, ou fugido de alguma forma. Ou aquelas vovós que normalmente eram as mães, as amas de leite, Sim. as cozinheiras, essas duravam muito tempo, né? Sim. Caso Mas contrário, até mesmo tinha assim, muito a mais maioria mulher, durava né, 7. viva, né, do que Sim. homem, né? Porque era braçal, né? Sim. Enfim. Então é o que eu falo, é muito romantizado, né? Nós temos, por exemplo, grandes, mas assim, quantidades enormes de pretos velhos não, de negros escravizados que eram reprodutores somente. Era aquele cara que ele era bem forte, ele já tinha uma estrutura física grande e ele era criado na senzala, bem alimentado, para reproduzir realmente, para criar mais pequenos escravinhos. É absurdo a gente pensar, mas isso era muito comum. Triste e similar, muito triste, igual é o gado, né? Sim, o cachorro, né? Era um criador. Infelizmente, essa era... Às vezes choca quem tá ouvindo pela primeira vez, Sim. mas é a triste realidade. Como muitas meninas já tinham sido arrancadas das suas mães para serem divertimento sexual de vários. Nós temos que entender que o escravo... Homens perdidos aí naquela época, enfim. O escravizado, ele não era considerado pessoa, ele era considerado coisa. Assim como o nosso cachorro é considerado coisa, né? Então. Ele não tem personalidade jurídica de pessoa, E pior, de né? indivíduo, né? E a igreja atestando que eles não tinham alma, né? Isso é o mais triste, mais né? absurdo Pode ainda. escravizar porque não tem alma. Olha que absurdo, né? Então, vivemos isso há menos de 140 anos atrás. Olha que triste. Tem mais perguntas? Tem mais uma... Tem mais, acho que 2 perguntas. Ixi, Dá tem tempo, pergunta pra caramba, tem bastante tempo hoje. João Gomes, de Sales, São Paulo. Preto velho é Egum? Salles. Cidade Salles. conhecida. Tem um amigo meu com sobrenome Salles também. Preto velho é Egum? O Rodrigo gosta desse assunto. É. Rodrigo, com você. Então, porque existe uma coisa bem complexa, né? Se você for olhar pela Umbanda, sim, pode ser considerado, pelo Candomblé, perdão, sim, pode ser considerado um Egum. Porque pro Candomblé, Egum significa espíritos desencarnados. Na Umbanda, quando a gente fala Egum, a gente já traz uma conotação um pouco mais voltada para espíritos perdidos. Então, por exemplo, um Egum, quando a gente... Até a gente usa um termo, né? Um Egum sofredor. Ele já é um Egum, né? Ele já é um desencarnado que, na grande maioria das vezes, a gente intitula aquele espírito que não sabe que morreu. Né? Então a gente meio que simplifica. Egum, o espírito que não sabe que morreu, que precisa de ajuda. Um desencarnado perdido, que precisa de luz. E quando ele já tem consciência da sua morte, ele já está virando já... A gente costuma até falar um Egum virado, ou já indo para uma linha de quiumba para fazer o mal. Então, na visão do Candomblé, Egum significa osso. Ou seja, quem tinha vidência via, né, espíritos desencarnados e trazia uma conotação de é morto, é osso, né? Ou seja, no Candomblé, todo espírito desencarnado, mesmo as entidades, são Eguns, né? Mas na Umbanda essa palavra Egum ficaria um pouco pejorativa. Então, olhando pela etnia da palavra Yorubá, todos são espíritos. Mas na visão da Umbanda, Egum a gente considera como espíritos que não encontraram a luz. E a gente coloca, intitula os espíritos de pretos velhos, caboclos, crianças como entidades espirituais. Espíritos que são missionários, estão trabalhando, né? Mas sim, todos são Eguns, são espíritos, se a gente olhar no total, né, da palavra.
Tem uma pergunta do Álvaro Machado. As pretas velhas têm a mesma energia dos pretos velhos ou é mais leve? Quem tem que responder isso pra nós é você, É, Priscila, que trabalha com as com pretas preto, velhas. velho e Eu, preta eu velha. nunca tive o prazer de trabalhar com uma vozinha. Pai Léo já teve, eu não tenho essa sensação, não saberia responder. Então, eu acho que isso ser mais leve, isso vai da energia que o preto velho carrega. Acho que não tem nada a ver de ser preto velho ou preta velha. Eu trabalho com a avó Ana, né, que é a preta velha mesmo minha de trabalho. E a energia dela é bem leve. É uma energia bem nananzinha. Apesar que tem dias que ela vem um pouco mais pesada, dependendo do tipo de trabalho que ela faz, né? Mas ela é uma preta velha de Nanã com Iemanjá, então é uma preta velha que lida com essa energia familiar, então ela gosta de abraço, ela gosta mais desse contato. E eu trabalho com o pai Frederico da Calunga, que é um preto velho de Obaluaê, totalmente pesado. Ele é muito pesado, assim, a energia dele é bem brusca, totalmente diferente da avó Ana. E a avó Maria do Rosário da Bahia, que é uma preta velha que vem nos trabalhos de cura, né? E eu tive a oportunidade de incorporar ela dentro dos nossos trabalhos da Umbanda. E ela tem uma energia bem diferente da avó Ana. Não, eu não sei explicar, não é nem leve e nem pesada. É no meio ali. Ela é bem diferente, assim, a energia dela. Intensa. Então eu acho que vai muito do tipo de trabalho que a entidade faz. Acho que não tem diferença ser preto velho ou preta velha. Eu acho que a mironga que eles carregam é tão misteriosa que se precisa, ainda mais, né? A avó que trabalha contigo tem Nanã na coroa, só de ter Nanã já. Nanã é uma das grandes senhoras, assim, dos mistérios, das mirongas, senhora também das almas também, então... Acho que depende. E outra, eles nunca têm uma retórica, né? Assim, sempre vem nessa energia. Você vai notar que conforme você vai... E isso não só com o Preto Velho, com toda a entidade. Cada dia eles vêm de um jeito. A gente não sabe qual é o trabalho do dia, qual que é a missão, qual que é a meta daquele Sim. dia. E eles trabalham em grandes... em diversas polaridades, né? Então, ser pesado ou não depende muito da gira, do trabalho, de como que é, né? Acho que também isso varia muito. Não é só porque é feminino ou masculino, né? Aliás, eu tenho até mais medo de entidades femininas do que masculinas, porque as femininas mostram o quanto que o sexo feminino é forte no mundo espiritual, né? As grandes senhoras do candomblé, se a gente for pegar as mães ancestrais, Oxum mesmo, que é considerada também uma grande senhora das ancestrais, enfim... O poder feminino na espiritualidade mostra-se muito mais forte do que na Terra, né? Bom, tem a nossa última pergunta, Rita de Cássia, do Rio Branco, do Acre. Ouvi em uma palestra que os espíritos de pretos velhos e pretas velhas são espíritos atrasados por estarem ainda ligados ao cativeiro. Eu fiquei sem resposta. Me ajudem, obrigada. Rita de Cássia, resiliência. Isso eu vivenciei, não na minha pele, né? De uma certa forma até na minha pele, né? Porque eu estou hoje encarnado dessa forma, mas eu já sei que na minha última passagem em vida eu fui filho do Pai João, né? Fui escravizado junto com ele e eu vivenciei isso com o próprio Pai João. Durante muito tempo que eu comecei a trabalhar com o Pai João não gostava da palavra senzala, porque ele dizia que isso trazia para ele uma carga negativa muito grande. Ele falava, isso me lembra sofrimento, isso me lembra dor, isso me lembra açoite, né? Para quem não sabe, o Pai João desencarna com 64 anos de tuberculose, tá? Mas ele teve a sua tuberculose avançada depois que ele apanha no tronco uma madrugada inteira, com chuva, e aí ele acaba morrendo na madrugada, porque ele teve uma crise de tuberculose, uma crise no pulmão, devido a isso, e aí ele morre. Então o Pai João morreu realmente praticamente no tronco, tá? Então a senzala trazia tudo isso pra ele. E ele tinha uma questão com a senzala muito grande, que ele não gostava do nome. E um belo dia, no resgate espiritual, como a gente estava falando desse trabalho que Preto Velho também resgata, um belo dia no resgate espiritual, ele acabou resgatando um espírito que chamava ele de preto imundo. E falava, eu não falo com você porque você é um preto imundo. E aí ele foi resgatar esse espírito, e era o espírito do filho de um barão que tinha sido assassinado numa briga dentro de uma senzala. Nem tem a ver com a história do Pai João, era um espírito qualquer, assim, entre aspas. E o Pai João, enquanto ele xingava o Pai João falava assim, eu não vou ligar pro seu xingamento, porque eu te amo.
E o pai João foi falando isso pra ele, foi falando isso pra ele, foi falando isso pra ele, e foi demonstrando o amor na discussão, enquanto ele dava ódio pro pai João retribuía com amor. Ele dava ódio e retribuía com amor. Determinada hora dessa conversa, que durou aí seus pelo menos 10, 15 minutos aí, essa desobsessão, determinada hora o pai João virou e fez assim: você tá tentando me chamar de preto imundo, querendo me persuadir ou me envergonhar. É o contrário, eu tenho um orgulho danado de ter sido preto e ter vivido numa senzala. Naquele momento, eu, incorporado com o pai João, eu senti que parecia que abria no caminho dele uma fresta, uma porta. Não sei explicar o que aconteceu naquele momento. Eu sei que aquele espírito começou a chorar, o espírito obsessor que estava ali. O pai João também se emocionou. Ele aceitou ir, o pai João deu um abraço nele, levou ele para a luz. E aí depois o pai João contou, aquele espírito serviu de instrumento para que ele entendesse o real valor. Que ele transformava a partir daquele momento a dor que ele sentia em... como é que ele disse a palavra? Ele disse em responsabilidade e em orgulho de ter sido na senzala. E o pai João tem uma frase que ele fala muito no terreiro. Que ele fala assim: o meu sonho era ter nascido na casa grande. Até o dia que eu conheci quem lá morava. Quando eu conheci aqueles que moravam na casa grande, eu resolvi agradecer por ter nascido na senzala. Ele tem essa frase que ele fala. E aí foi muito interessante, porque aí na semana seguinte, o pai João pede para um médium, que é um médium na casa que é muito ligado ao pai João, que era o médium que estava dando passividade para esse espírito, que hoje eu até fico em dúvida se aquele espírito é realmente um obsessor ou era algum espírito que estava ali para tentar ajudar o pai João também nesse sentido, sei lá, não dá para saber. Eu sei que ele pediu que esse médium talhasse na madeira a palavra senzala. E hoje na nossa casa, isso já fazem uns 5 anos, 6 anos, na nossa casa nós temos uma grande placa que fica na nossa auréola, na nossa corrente, escrito senzala. E o pai João fala que ele vai deixar essa frase o tempo inteiro lá, essa palavra o tempo inteiro, porque ele tem orgulho da senzala. Senzala para ele não é sofrimento. Senzala para ele não é açoite. Senzala para ele é resistência, orgulho, resiliência. É isso que é senzala para ele. Então, por isso que eu acredito que esses são os valores que os pretos velhos também têm para nos passar. E as pessoas não podem confundir, né? O arquétipo de apresentação de uma entidade com um espírito parado no tempo. Porque se esse espírito estivesse parado no tempo por causa do cativeiro, ele estaria principalmente pedindo comida, porque ele estaria morrendo de fome, ele viria gemendo de dor, porque ele estaria no tempo e espaço da senzala. É diferente de uma apresentação de uma entidade que representa aquilo, como o pai Léo disse, é o orgulho de ter feito parte daquilo e da história de vida, trazer um exemplo para aqueles que estão lá. Olha, ele não está pedindo placa, mas ele está demonstrando, vejam o que eu passei e eu não estou reclamando. Enquanto vocês às vezes têm um problema muito pequeno e choram por quase nada. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as experiências que os espíritos trazem nas incorporações tem que ser de acordo com a vivência e com o que eles estão passando. Se essa entidade se apresenta como um preto velho, mas ela te fala para ter amor, orgulho, perdoar, fazer o bem, é dessas palavras que você tem que se basear e não no arquétipo. Aliás, o grande problema de quem critica a Umbanda é olhar só a capa e não ler o livro. Ah, veio um marinheiro, veio bêbado. Não, não é bêbado, tá balançando por causa do mar, jogou a capa. Ah, veio o preto velho aí, ó, que tá preso como preto velho. Não, não, ele veio num arquétipo trazendo a mensagem de perdão. Ah, aquele índio que tá lá na mata, lá com a flecha, lá, quem ele é? Não, não, ele veio mostrar a importância de você ter um alvo, de você ter ordem, de você ter disciplina. Então, é muito fácil julgar a apresentação. Se pelo menos prestasse atenção nas palavras, e isso é muito comum, né? Ah, não gosto daquela pessoa. Por quê? Mas você já ouviu comigo? Não, não quero, não faço nem questão de conversar com ela. Mas você nem conversou com ela, como é que você pode julgar? Então é o pré-julgamento. Então, quem às vezes diz isso é um pré-julgamento que nem entendeu o que é Umbanda. A pessoa dessa palestra foi infeliz. Respeite, releve, e o importante é você carregar a verdade dentro de você. E a gente não está aqui para provar que os espíritos são evoluídos. A própria palavra, a própria conversa vai mostrar quem eles são. É por aí. Go back! Estamos de volta. Ficou horrível esse go back. Bom, voltamos. E já fazendo aquele convite para vocês, né? Já separa a sua água, pega uma vela branca, uma preta e branca, né?
Já separa aí pro nosso Juntos de Oração. Uma oração que o Rodrigo escreveu a próprio punho hoje, hein? Nós escrevemos, cada um fez uma. Hoje Cada um fez uma um parte. parágrafo. Já né? vamos escrever um livro. Vamos- hein? Preparem aí. Olha, cada programa uma oração, porque assim, não é por mal, a gente às vezes procura compartilhar alguma oração, né? Que a gente vê na internet. Compartilhar é muito bom, né? Compartilhar. Orações umbandistas é bonito. Eu acho que, aliás, o que é bonito é para ser compartilhado. Eu vejo pessoas que às vezes têm ciúmes de que a oração foi passada, o texto foi passado. Eu acho isso, quanto mais Aí falar... você tem que ficar feliz, né? Fez pro que bem? Fez pro bem, tá valendo. Mas às vezes a gente não encontra algo que tem, às vezes, uma profundidade, e aí a gente acaba fazendo com toda humildade. É. Né? Logo, logo vai sair um livro aqui Uma hora a do... gente faz um livro de oração. do... Até porque, né, se todo mundo reza o Pai Nosso é porque copia alguém, né? É. Porque Jesus que leu ali, É, aí todo mundo resolveu então. copiar Quem o será homem, que, né? É. Vai que, né? Foi Jesus, né, que passou não dessa Sim. forma, né, mas... Bom, dito isso, então, já prepara aí os Juntos de Oração, também tem um textinho que eu vou ler um pouquinho antes. E vamos falar um pouquinho dessa questão do São Benedito, né? Nós temos muitos santos dentro da linha de Preto Velho que são muito cultuados, né? São Benedito, Santo Antônio, né? Santo Antônio do Catigeró, que é um pouco diferente, né? Que é um Santo Antônio negro, Isso né? aí, isso aí. Aliás, São Benedito, que é um santo africano. Sim. Tem muita gente, apesar do seu nome italiano, né? Benedito. Mas Benedetto. o seu nome mesmo, ele era um etíope, né? Uhum. Ele é um etíope que foi pra África pregar. Nasce na África, vai pra Itália, se ordena na Itália e aí ele resolve voltar pra África, né? Além disso, temos Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? Nossa Senhora da Aparecida e tantos outros santos aí. As primeiras irmandades que vieram pro Brasil, né? As irmandades dos negros, né? A Irmandade da Boa Morte, da Boa né? Morte, então... Ela trouxe um pouco desses santos, principalmente. Aliás, é onde começa o candomblé, né? Primeiro começam as irmandades, essas sociedades secretas, na verdade, não deixava de ser também abolicionistas, um ponto de, né? Era um ponto de resistência, mas dali que partiram as grandes senhoras do candomblé, né? Então tem um fundamento também, tem uma base, né, cultural muito grande, né, do nosso país, né? Um A resgate gente falou cultural. muito de cultura, né? Eu acho que é isso, né? Preto Preto Velho Velho é cultura, né? A acima feijoada de tudo. que a gente come, Sim. né? Se você for ver a feijoada que a Prato gente... popular do Brasil, né? Qual brasileiro na quarta-feira não come, ainda mais agora com friozinho, quem não come Essa uma feijoada? quarta-feira eu comi uma feijoadinha. Então, eu tô precisando de uma. Mas assim, quem não come a feijoada é uma herança direta deles, hein? Dentre várias coisas que eles fizeram. Eu acho né? que isso vai calhar numa palavra que a gente quase não falou hoje, mas a gente falou, deu a entender, mas não falamos dela, mas eu acho que Preto Velho é muito resgate, Sim. né? É resgatar as origens, A resgatar... capoeira, o samba, vários ritmos, vários costumes. Ou seja, né? Maculelê. A gente tem o Brasil, muitas vezes, ele enaltece a obra, mas esquece o autor. Né? Adoro uma feijoada. Você sabe que a feijoada começou lá na época do engenho? É uma lá? comida de santo, né? Vá. Você sabia que se oferece até feijoada pra algum? Ó, As pessoas não comidas sabem. de senzala que as pessoas nem imaginam que comem até hoje. Feijoada, dobradinha, rabada, Acarajé. tá? Acarajé. É. Na parte dos doces, manjar é comida de senzala. Quindim é comida de senzala. É. Amo Queijadinha é Queijadinha. comida de Ai, gente, senzala. queijadinha é tão Né? gostoso. As gosto. queijadinhas Cafezinho nascem preto, na Ô, pai Léo, faz a senzalas. sua queijadinha. Vou fazer. Eu aprendi. Você sabe que eu aprendi a fazer queijadinha pra festa de Preto Velho. É mesmo? É. Porque uma vez o pai João falou, eu quero queijadinha. e aí eu fui procurar a história. Eu falei, pai, como é que o pai João sabe o que é queijadinha? Queijadinha. Fui procurar, procurei no Wikipedia. Tem a história da queijadinha. As queijadinhas eram feitas dentro das senzalas, Aí. porque é só coco É. e leite. E o fubá, então? Quanta coisa de fubá, os angus, o próprio bolo de fubá. A canjica, assim, né? O canjica. mugunzá. Eu falo isso, É né? muita coisa, gente. Muita coisa. A festa junina, É. a culinária da festa junina, os rituais Tá de festa chegando junina, aí. é muito próximo da Umbanda. A fogueira. A fogueira mesmo. Que a gente Milho, pula pra né? São João, né? Que é a fogueira de Xangô. Enfim, é muita coisa. E assim, esse resgate que às vezes falta. E o Brasil deveria ter orgulho disso. Tem orgulho na festa, mas não tem orgulho dos autores, da herança cultural. Por isso que eu falo, você é um bandista, tem que estudar a história do seu país. Gente, Porque você mas vai descobrir muita coisa dentro da história da Umbanda. Eu acho que não só um bandista, né? O brasileiro em O si. brasileiro. Tem com certeza, que pessoas- o preconceito diminuiria. né? Eu falo isso pro pai Léo, ele até ri, mas já teve gente que falou pra mim que não sabia quem era Cartola.
Caramba. Clementina de Jesus, minha princesa, você sabe quem é? Clementina de Jesus. Teve um enredo agora. Nós vamos então hoje, no final do programa, tocar Clementina de Jesus, Clementina. que Então. tem uma música sobre Preto Velho maravilhosa. É. E aí eu falo, às vezes eu fico pensando, né? Nossa, tem tanta coisa dentro da cultura, né? Da nossa cultura, que as pessoas não se preocupam em ler. Aí ficam, os outros são assim, mano, vai primeiro entender a sua cultura, entender o que existe aqui, né? E até mesmo a música, né? Quantas músicas que tem aí, brasileiras aí, que são lindas, né? Grandes histórias e as pessoas não estão nem aí. Ficam ouvindo um monte de música que nem sabem o que os caras estão falando. Então a gente precisa dar mais valor à nossa cultura, né? Dar mais valor a isso. E eu acho que a Umbanda, né? Por ela ser uma religião brasileira, ela traz muito tudo isso, né? Do que é o brasileiro, né? Do que é... O Preto Velho traz um pouquinho, o Caboclo traz um pouquinho. E aí outras linhas vão trazendo essa energia, né? E essa cultura pra gente. E tem que estudar, que é aquilo que o pai Léo falou, né? Quando o pai João quis o jongo, os filhos foram estudar, foram entender. E hoje a nossa casa pede, né? Fica louca pra ter esse momento do jongo. A Clementina cantava jongo, né? Cantava. Ela cantava jongo, Cantava. ela aprendeu com a Dona mãe, Ivone Lara, né? Com a mãe Jongo ela da aprendeu, Rainha. né? Sim. Mas olha que engraçado, se a gente for ver bem, agora em termos de resistência, a Umbanda é uma das maiores resistências culturais e raciais, Sim. porque Sim. ela defende a mulher que sempre foi oprimida com as pombagiras. Ela defende todo o crime contra a xenofobia, que são os povos do norte e nordeste do país e centro-oeste. Que aí você vai encontrar os caboclos, os indígenas, o povo da Bahia. Nós temos regiões do país que não traz baiano por puro preconceito, tá, meus irmãos? É triste falar isso, mas é uma realidade. Porque como não tem muito baiano naquela determinada região, também não se traz. É duro, mas é uma realidade. Ela defende o povo preto, ela defende o povo originário. Quer dizer, nós somos revolucionários, se a gente for ver. Nós defendemos todas as minorias. Minorias porque ninguém acredita, porque na verdade nós somos maiorias. Defendemos o povo da periferia, né? É o povo da Com periferia. os malandros, seu Zé Pilintra. É o povo de rua, então. E assim, Exu, Pombagira. E assim, e não é minoria. A nossa maioria é negra. Entendeu? Nós somos um povo preto. E a gente vê, por exemplo, o deputado aqui em São Paulo sem nenhum pingo de humanidade e caráter, falando com o microfone aberto. É coisa de preto mesmo fazer as coisas. E aí eu falo, desculpa, o microfone estava ligado. Nem ligado, nem desligado. Por isso que eu falo, uma vez eu estava no grupo do meu terreiro que eu fazia parte, e não por maldade, mas por essa, sabe, é uma brincadeira idiota que eu não gosto, vinham os memes, né? Coisa de preto não sei o que. Eu falei assim, gente, eu não compartilho isso. Eu respeito com quem eu trabalho. Primeiro porque eu respeito os meus irmãos. Meu melhor amigo era um cara preto que eu amava, que me ensinou, que me levou pra Umbanda. Eu cresci com essa galera, sempre tive muito orgulho. Então pra mim sempre foi uma coisa muito natural ter amigo branco, preto, japonês, amarelo. Eu nunca tive isso. O que eu não suporto é quando uma pessoa fala assim, eu tenho amigos de todas as áreas. Tenho até amigo preto. Como assim tenho até amigo preto? Ou eu amo todas as pessoas, tenho até um amigo gay. E pra quem... Isso é um absurdo. Então a gente precisa acordar, porque somos um país ainda muito preconceituoso. E pra quem tiver alguma dúvida, né? Procura lá, tem um enredo da Tom Maior que chama Isso é Coisa de Preto. Coisa com muito Aí você vai orgulho, né? entender o que é coisa de preto. É, coisa de né? preto. Graças a Deus, a nossa cultura brasileira é preta. Agora, mãe Priscila, se Preto Velho é resgate, o que vó Ana resgatou em mãe Priscila em tantos anos? Gente, bastante coisa. Dá pra escrever um livro. A avó Ana, ela sempre, desde a primeira vez que ela veio, né? Ela sempre me ensinou. Primeiro que ela já quebrou todo o tabu, porque a primeira incorporação dela, ela veio já falando, já totalmente diferente das outras entidades, né? Então ela já veio, não dando consulta, mas já ajudando as pessoas. Mas a avó Ana, ela me ensina todo dia a ter paciência, né? É uma coisa que eu não tenho muito. E eu passei algumas coisas na minha vida pessoais, assim, na minha vida pessoal. E a avó Ana sempre me ensinou a parar de julgar, né? A parar de querer entender o que aconteceu, o que poderia ser diferente. E hoje, todo esse problema que eu passei, eu vejo como algo que deveria sim ter acontecido, que é uma forma de me ensinar a ser uma pessoa melhor, né? A olhar e abrir meu coração para os problemas, né? Que acontecem na nossa vida, para um grande aprendizado. Então,
a avó Ana, ela me transforma todo dia. Eu acho que não tem uma coisa só que ela me transformou. Eu acho que ela me transforma todo dia. A ser essa pessoa que eu sou hoje, né? A ser a dirigente que eu sou hoje. A avó Ana, ela me ensina muito essa parte, né? Da paciência, porque ser dirigente, a gente precisa sim ter bastante paciência em alguns momentos, né? Porque não todo médium é diferente, então cada médium a gente tem que lidar de uma forma. Então ela me ensina isso. Eu acho que ela, a Jurema me dá a parte doutrinária e a avó Ana essa parte de paciência, onde eu tenho que respirar, olhar, entender e às vezes até ficar um pouco quieta, né? Não ir tão na briga, no embate ali, porque às vezes a pessoa tá no começo, tá na caminhada, ou às vezes a pessoa precisa passar por aquilo para aprender. Então eu acho que ela me transforma todo dia em alguém melhor e eu levo ela como minha principal referência dentro da minha caminhada espiritual. E você, Rodrigo? O que Pai Benedito resgatou no Rodrigo? Ainda não conseguiu. Mas é aprender a ser menos ansioso também. Paciência. Eu ainda não consegui aprender muita lição dele. Pra você ter uma ideia, eu era tão desesperado, quando ele chega ele faz 3 sinais da cruz. Eu não tinha paciência de fazer os 3 sinais da cruz. Da ansiedade. E saía tudo descompensado. Então, cada vez mais eu notava que ele vinha e ele fazia devagar. Tipo, tenha disciplina. Um dos grandes problemas da minha vida, né? Eu não tenho muita disciplina. Como um filho de Xangô, às vezes a gente é mais tranquilo. Me falta muita disciplina. Eu tenho coisas boas, que são os meus talentos, que eu gosto de trabalhar com vendas, eu gosto de público. Eu sou um camaleão quando eu preciso ser. Eu me dou bem desde uma pessoa muito simples até uma pessoa mais rebuscada. Eu tenho essa facilidade de entrar nos mundos. Eu perdi a vergonha muito cedo, porque eu era uma pessoa muito tímida, né? Então isso me ajudou muito. Mas ele ainda tenta me passar isso, né? Tenha foco, tenha disciplina. E uma das coisas mais bonitas que eu aprendi, ele me deu valor a ser um médium. Porque se eu sempre falo nos vídeos ou nos programas que eu devo muito a Umbanda, ao Seu Caveira, do médium que me recebeu, do Marcelo, irmão meu que hoje mora na praia, e eu agradeço muito ao Seu Caveira por ele ter me segurado na Umbanda, porque eu ia cair fora, porque eu não entendia nada de Umbanda, perdido, um menino que veio do kardecismo, um moleque, né, 18, 19 anos, e ele me ensinou a baixar a bola, que você não sabe nada. Foi Pai Benedito que me fez ficar trabalhando, porque eu ia parar de trabalhar, porque eu questionava, eu falava assim, não é possível, eles têm que me tomar um pouquinho, sabe aquela coisa de achar que mediunidade é possessão, era aquela coisa de cabeça dura, filho de Xangô. E numa noite eu me impunha a responsabilidade, ainda novato na Umbanda, né? Isso estamos falando de 20 e poucos anos atrás, que eu achava que eu tinha que falar a vida da pessoa, que eu tinha que dizer o que ela comeu, o que ela fez, e eu tinha que dar uma solução pro caso da pessoa. E aí já pé da vida, insatisfeito, porque quanto mais eu travava o atendimento, então os atendimentos estavam sendo horríveis, eu já estava parando de trabalhar. E numa noite eu pedi pra ele, falei, olha, ou o senhor me tira da Umbanda, ou o senhor me dá pelo menos uma lição, porque eu não sei mais o que fazer. E naquela noite eu sonhei que eu estava me vendo trabalhar. Minha ansiedade é tão grande que eu nem ouvi. Ele se apresentou pela minha imagem, então eu me via trabalhando. E ele falando, eu sabia que era ele, mas eu me via. E ele falava assim, você não tem que se preocupar em resolver o problema da pessoa, você tem que se preocupar em acolher a pessoa. E aí eu não entendi nada, falei, mas assim, acolher é dar o seu melhor. Você não está esperando nada. E você não vai dar através das palavras, você vai dar através da sua verdade. E ele me mostrou como que era o atendimento que eu deveria fazer, e é o atendimento que eu faço até hoje. Eu comecei a seguir com várias entidades esse atendimento. Trabalhando primeiro a parte energética da pessoa, descarregando a pessoa, entrando na vibração da pessoa, para depois começar a conversar com a pessoa. Eu falo que ele teve uma paciência tão grande de trabalhar comigo, que ele teve que criar um método para eu não ficar maluco e trabalhar com ele. Olha a paciência dessa entidade. Então eu sou muito grato a ele, e se um dia eu absorver 1% do que ele passar, eu já estou feliz nessa encarnação. É isso. É isso. Vamos então nos E o Pai João? E o Pai João? O Pai João, ele conseguiu resgatar numa frase. Eu, como um bom filho de Xangô, canceriano, sou uma pessoa que adoro guardar uma mágoa.
até e acha que tem a justiça nas mãos, né? Como bom filho de Xangô. A justiça! A mãe Priscila fala isso pra mim às vezes, né? A mãe Priscila fala direto isso pras pessoas. Fala assim, e o pai Léo? O coração dele é muito bom. O coração dele é bom. Ele perdoa, eu não perdoo. A mãe Priscila vive falando isso. Que eu perdoo fácil as pessoas. Mas eu perdoo fácil as pessoas, mesmo sendo um filho de Xangô e querendo ser justo, porque um dia o pai João falou uma frase pra mim que até hoje me martela. Ele falou assim, justiça é o nome bonito que se dá para a vingança. Olha, caraca, desculpa aí. Então, Boa noite, gente. Até a semana que vem. Quando ele me falou isso, Eita. eu falo pra vocês que eu fiquei alguns meses pra entender. Já pensou em mim aqui, E pesou estou aqui. ainda entendendo, Uhum. porque é muito fácil. E eu falei, aí eu fui retrucar ele, eu falei, não acho. E uma pessoa que fez mal pra alguém? Ele falou assim, se essa pessoa fez mal pra alguém, e essa pessoa tem que pagar o mal, alguém está cobrando esta vingança. Pois é, né? Falei, então faz o seguinte, eu não vou mais julgar ninguém. Então, ele me ensinou isso. Ele resgatou em mim o não julgar. Que não sou eu que difícil, hein? julgo. Com certeza alguém vai julgar. Sim. E também se não julgar, tá tudo bem. Assim, eu vou falar uma coisa que pode soar um absurdo aqui. O dia que eu chegar no plano espiritual, se eu chegar lá e eu encontrar Jesus, muito bem. Se eu chegar lá e encontrar o Mussolini, tudo bem também, é um problema dele. É onde eu tenho que estar. Então, eu hoje vivo a minha vida desse jeito. Eu não julgo ninguém, para que também ninguém me julgue. E também, se quiser me julgar, antigamente eu falava assim, agora, eu não julgo, mas também, se quiser me julgar, me julgue. Se quiser me condenar, me condene. Porque a única condenação que eu estou realmente preocupado é a minha própria condenação. Pois é. Então, Nossa do resto, consciência, né? O resto, a gente não vive pelo outro, né? Então o pai João me ensinou isso, que pra mim ainda é muito profundo e eu ainda estou digerindo e acho que vou demorar algumas encarnações para poder entender Confesso que essa frasezinha isso. Pegou o outro filho de Xangô é aqui. danada, hein? No- E eu tenho dificuldade de perdoar, então por isso que eu falo que é sou difícil pé. isso. É Então, complicado. Vamos pro Juntos em Oração? Eu vou ler o texto, mas agora foi. Lê na Então, boca. lê Dá depois. uma enrolada aí. Não, tá bom. Então eu leio o texto depois do Juntos Depois em Oração. isso. É isso aí. Então, juntos em oração. Juntos em oração. Oração aos pretos e pretas velhas. Salve as almas, adorei as almas. Salve a força dos amados pretos e pretas velhas. Na força do seu rosário, que vós, que ontem fostes reis e rainhas, vieram para poder ensinar a humildade, encher o nosso coração de alegria, de perdão e de conhecimento. Amados vovôs e vovós, que na força de todos os santos, como São Benedito, guiai os nossos passos para a evolução humana. Benditos pretos velhos e benditas pretas velhas, símbolos da paciência e da ancestralidade, tocai a nossa alma para que possamos entender o nosso caminho perante a espiritualidade, lembrando daqueles que vieram antes, que nos ensinaram com simplicidade e nos elevaram espiritualmente ao caminho de Oxalá. Que na força do seu rosário, que todas as vovós e todos os vovôs possam interceder em nome de Deus Pai Olorum para a cura, para a libertação e para desamarrar todos os caminhos daqueles que estão presos no egoísmo, na cobiça, no orgulho, na inveja, e que os vossos corações possam ser preenchidos de todo amor e sabedoria, assim como essas santas almas carregam dentro do seu merecimento e dentro da sua força de vontade a paz de nosso Pai Oxalá. Saravá, adorei as almas. Que assim seja. Elevamos o nosso pensamento a Deus, a todos os nossos guias, aos nossos orixás. Vamos elevar os nossos pensamentos aos pretos velhos, às pretas velhas, ao vovô e vovó, pedindo a ligação com toda a corrente de luz e força espiritual, para que nossas preces, as nossas orações, sejam um canal de ligação, de proteção e de força. Que também sejamos ligados a toda a corrente dos pretos velhos da nossa amada Umbanda,
que através da energia deles, eles derramem os seus fluidos benéficos nesta água que nos acompanha. Que durante esta corrente, durante este momento, possamos sentir e receber os passes e as energias dos nossos pretos velhos. Coloque suas mãos para cima, respira profundamente e sinta a energia do nosso vovô, da nossa vovó, adentrando através do nosso chakra coronário, iniciando um trabalho de equilíbrio, de força espiritual e de amor. Vá sentindo através da força da cor da energia violeta, através do seu chakra coronário, e vá sentindo toda essa energia de proteção e de amor que somente um vovô e uma vovó podem nos dar. E que nesse momento as portas da nossa casa sejam abertas para toda essa energia de proteção, de esperança, de amor e de fé. E que atuem nesse momento em meu benefício e de todos os presentes. Salve a linha dos pretos velhos, salve toda a corrente da nossa amada Umbanda, e que a proteção, e que neste momento a proteção, a energia dos pretos velhos façam parte do nosso caminho. Adorei as almas. Bom, eu vou ler um texto que eu escolhi especialmente para o dia de hoje, dia 13 de maio de 2022. E eu vou ler o texto que eu postei no dia 13 de maio de 2010. Conhece esse dia, mãe Priscila? 13 de maio de 2010, é onde eu abro um texto falando o seguinte: bem, hoje é dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Homenagearemos durante esse mês inteiro os pretos velhos. E o texto de hoje é uma colaboração de uma seguidora, a Pri. Este texto foi postado há algum tempo na comunidade. Leiam e se emocionem. Para quem não sabe, foi nesse dia que eu conheci a mãe Priscila, quando eu postei esse texto que ela me passou. Esse texto é da seguinte forma: faz caridade, filho. Faz caridade, filho. Assim era a fala do Negro Ambrósio, através do aparelho mediúnico que lhe servia de canal para fazer proseador. Não era a primeira vez que aquele consulente ouvia este conselho do pai velho. Já havia se passado 8 meses desde o primeiro dia que aquele homem adentrara ao terreiro e passava a fazer parte da assistência. E sempre, volta ou outro, o Nego Ambrósio ia então até ele e dizia: faz caridade, filho. Naquele dia, então, ele estava decidido. Iria perguntar ao preto velho por que toda vez que falava com ele, escutava o mesmo conselho. Será que como espírito não estava vendo que ele já estava fazendo a sua parte? Esperou ansioso por sua vez. Aquela noite seria especial, pois então ia perguntar o porquê do negro tanto repetir aquelas palavras. Assim que ele sentou, ele foi dizendo: bem, São vô Ambrósio, hoje venho lhe pedir uma explicação para melhor entender o que o senhor me disse. Oxalá te abençoe, meu filho. Nego Ambrósio fica feliz com a sua presença e gosta de fazer proseador com todos os filhos que aqui vêm. Meu vô, como o senhor mesmo sabe, já faz algum tempo que venho a essa casa e falo com o senhor, mas já lhe disse, não tenho uma situação financeira ruim. Ao contrário, nunca tive problemas dessa ordem, que sempre me facilitou uma vida com fartura e bem-estar. Certo, meu filho, Nego Ambrósio já tem conhecimento de tudo isso que você falou. É, meu avô, por essa razão, gostaria então de lhe perguntar, por que o senhor toda vez que fala comigo me aconselha a fazer caridade? O senhor já não sabe que faço isso todo mês, entregando alimentos aos que estão carentes? Além do que, na minha empresa, mantenho uma creche para os filhos. Gostaria que me explicasse o porquê desse conselho dentro da minha consciência. Cumpro sempre com esse meu compromisso. E assim Negro Ambrósio falou: é verdade, meu filho, tudo isso que você falou para Nego Velho faz parte do seu compromisso e o filho cumpre direitinho sua parte. Porém, filho, esse compromisso faz parte do seu social. Você alimenta o corpo material que precisa de sustentação para ficar de pé. Pois se não for assim, fio tem prejuízo. Só que o fio também precisa distribuir o pão espiritual e assim fazer a caridade. A mesma coisa é esse meu aparelhinho aqui no terreiro. Você precisa assumir uma condição como médium.
E isso sim, meu filho, você tem compromisso com essa banda. Antes mesmo que muitas verdades ele já tinha me falado, nunca uma afirmação estava tanto a lhe remoer a alma. Como seria possível? Ele achava bonita a Umbanda, gostava do cheiro das ervas e do cachimbo dos vovôs, mas aí então ser médium era demais para ele. Foi quando o Nego Ambrósio o interrompeu. Não sentiu porque se aprende e que não quer dizer, ou se você acha que nego velho não vê o companheiro de Aruanda que lhe acompanha. Meu filho, sei que você gosta do cheiro das ervas e desse terreiro, o que é uma verdade, mas o que fio não se vê é dobrando o corpo para prestar caridade, deixando assim que o seu pai também lhe traga lições para o seu caminhar. Então, meu filho, enquanto você não entender, nego velho vai continuar repetindo o conselho. Faz caridade, filho. Faz caridade, filho. Aquele senhor então se levantou do negro velho Ambrósio, sem dizer mais nenhuma palavra. Seria preciso tempo para digerir tudo que ele tinha ouvido. 8 meses se passaram daquela prosa. Era 13 de maio, gira festiva de Preto Velho. Os trabalhos se iniciavam e Nego Ambrósio olhava para a porteira do terreiro como parecia esperar alguém. E assim cantarolava. Acorda cedo, meu filho, se com o velho quer caminhar. Olha que a estrada é longa e o velho caminha é devagar. É devagar, é devagarinho que anda o Preto Velho, nunca ficou no caminho. Acostumados com a curimba e a corrente, repetiam os versos sem perceber que naquele dia a entonação estava mais dolente. Mais um filho de Zambi venceria a sua etapa, mais um seria libertado. E foi olhando para a porteira que Nego Ambrósio viu aquele senhor adentrar ao terreiro com os olhos rasos d'água. Vô Ambrósio, se é verdade que essa tal mediunidade é aqui, estou para aprender a fazer a caridade. E assim, como um passe de mágica, assim Nego Ambrósio ao seu lado, na fé de Pai Oxalá, diante de todos daquele corrente, aquele homem branco, alto, dava passagem e nesse momento para mais um Preto Velho, e curvando aquele corpo, se ouviu a voz da entidade assim dizer: bendito e louvado seja o nome de nosso Pai Oxalá, Saravá Nego Ambrósio, Pai Joaquim está aqui para trabalhar, Saravá nesse congá. É isso que Preto Velho nos ensina. Faz caridade, filho. Bonito, né? Faz 12 anos desse texto. Olha, hein? Obrigado, mãe Priscila, que eu nem sei de onde ela pegou esse texto. É Mas da obrigado. internet, né? Esse texto rodou muito tempo e eu acho que nunca ninguém assinou. Falam que foi só pelo vovô Ambrósio, mas eu não tem nenhuma eu assinatura. não lembro de nenhuma assinatura. Tava pesquisando aqui também. No momento não achei nada assim pra falar de quem é. Mas foi um texto que rodou bastante a internet. Vovô Ambrósio é o nome de Preto Velho, né? Vovô Ambrósio. Dá vontade de pular no colo, né? É verdade. Bom, Pois é. nosso tempo tá correndo, então. Tá correndo. Obrigado a cada um de vocês. Boa noite. Saravá aos Pretos Velhos. Saravá 13 de maio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Peléu. Boa noite, mãe Priscila. A todos os irmãos e irmãs. Aprendamos com esses grandes mestres e mestras. Vamos junto. É isso aí. Boa noite, mãe Priscila. Boa noite a todos. Que todos sejam abençoados pelos pretos velhos e pelas pretas velhas. Até o nosso próximo programa. É isso aí. Salve as almas. Adorei as almas. Meu cachimbo tá no toco, manda moleque buscar. Meu cachimbo tá no toco, manda moleque buscar. No alto da derrubada, meu cachimbo ficou lá. No alto da derrubada, meu cachimbo ficou lá. Salve, Pai Antônio. Salve as almas. Salve, Salve. todos os pretos velhos. Adorei as Adorei almas. as almas. Você ouviu pela Rádio Mirua, programa Umbanda Reino da Paz. Um filho de Peiva que tem fé, nós temos.